naquela época, era tudo pecado. Era pecado dançar, era pecado pôr maiô, era pecado não sei o quê, tudo era pecado. E eu brinco e falo que a gente vivia entre o pecado e a penitência. Eu lembro da Marli Marley, lembro de diversas... lembro da... Caramba! Ganhei uma vez uma revista que tinha fotos de vedete, meu pai rasgou. E eu comentei com a minha mãe, quando eu terminei o ginásio, eu vou ser atriz. E a minha mãe quase teve um desmaio, né? Foi um horror da minha casa. Mas eu conheci um namorado que disse que se eu fosse ser atriz, eu ia ser prostituta. Aí eu tive que abortar a ideia e fui ser secretária. Esse ano eu quero esbaldar. Eu quero ser a vedete, uma delas. Eu quero fazer o que eu puder, porque eu já estou com 83 anos e não dá para esperar mais, né? Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Eu não tenho mais o corpo que eu tinha com 15 anos de idade. Acho que eu nunca tive corpo das vedetes. Como é que vai ser? Teatro para mim é uma maravilha. Ai, meu Deus, que saudades. Dancei muito de sarong, hein, gente? Lá no fundo, de antigamente, a gente pensava, poxa, deve ser bacana mostrar as pernas, deve ser bacana estar no palco, mostrando o que eu sou capaz de seduzir. Peraí, era tudo tão proibido. Hoje, na minha idade, tá liberado, eu posso. E aqui estou, para tentar ver como é isso de verdade, na prática. Na sensação, na emoção do meu coração, da minha alma, do meu eu. E de repente surge esse projeto, teatro de revista, vedetes. Gente, isso mexeu comigo. Mexeu de uma forma muito positiva. Porque vedetes, hoje, pergunta para essa meninada o que é vedete, ninguém sabe. Porque nós só somos hoje em cima do que aconteceu. Então, a bravura dessas mulheres se expondo, se apresentando, hoje elas trouxeram a liberdade que nós estamos vivendo nesse momento. Poderia ter sido antes, porque eu era um pouquinho mais gostosa. Agora eu tô média, sabe? Uma aventura, porque pessoas na nossa idade ser vedete realmente é fantástico. A hora que eu me aposentei, falei, agora ninguém me pega, é teatro. E possamos levar um pouco de alegria para o público que vai nos assistir. E vai ser bom. Vou botar para quebrar. A professora vedete. Então, isso é muito bom. Eu estou me sentindo assim, uau, né? Que beleza! Lá vou poder mostrar um pouco mais. A dança das vedetes, proporcionado pela Neide e pelo Julião. Obrigado, gente. Maravilhoso. Amanhã preciso comprar uma cômoda. Preciso de mais gavetas para guardar as minhas memórias. Elas começam a falhar. Pois lembro de minha mãe contando suas aventuras de moça e confundo com as minhas aventuras. Minha mãe era linda. Foi uma grande vedete do teatro de revista. O pai dela, meu avô, prendia ela em casa como se fosse numa gaiola dourada. Não deixava ela fazer nada. Mas um dia, ela conseguiu abrir a gaiola dourada e voou. Voou para a vida que ela acreditava. Queria ser feliz. Ela quer dizer, ela, não é? Ou eu. Gavetas, Tatu, gavetas para guardar a minha infância, os meus segredos. Segredos no fundo do quintal.
mãe. Minha mãe sempre foi diferente. Lembro que quando ia chover, ela corria pela casa, abrindo todas as janelas e gritava com uma felicidade infinita: abram as janelas! Abram as janelas! Vai chover! Nossa! Um álbum de fotos? É. Essa é a sua mãe? É. Ela era a mais linda das vedetas. Dona Rosa, eu queria ser que nem ela, Dona Rosa. Mas claro, como não? Pode sonhar, menina, porque sonhar também é viver. Quando a gente pensa firme, às vezes os sonhos se tornam realidade. É, vai em frente. Eu queria tanto subir no palco e ver todo mundo olhando pra mim. Ai, como eu queria ser vedete. Vedete, você? Vamos ver o que tem para me mostrar. Mostrar? Sim. Tem que tirar a roupa? Ah, porque a roupa não vai tirar da senhora, ficar pelada. Não, meu bem. Eu quero que você me mostre um sketch. Um quadro do teatro de revista. Ah, Sim. então tá. Mostre então, Vou vamos guardar lá. pra depois, ó. Vou guardar pra depois. Ah, que horror. Nasci predestinada a ser criada. Ah. Adoro a vida que abracei. Faço tudo direitinho. Olha, eu faço até o que eu nem sei. Eu pego no batente noite e dia. É lavando, cozinhando, sou forno e fogão. A patroa é quem fica agoniada toda vez que eu levanto o moral do meu patrão. Ah, eu levo uma vida sossegada. Sei arrumar um quarto muito bem. A roupa sempre bem cuidada. Porque eu pego no ferro melhor que ninguém. Criada eu sou de fato, caprichosa, jamais fico nervosa. De manhã ao fim do dia eu trabalho alegre e feliz. Ai, sou completa para todo serviço. Com jeito, tudo se arranja. Eu faço meu serviço com jeitinho porque sou capaz. E o meu patrão com jeitinho se satisfaz. É, tá bonzinho. Então eu passei? Não, para ser uma vedete é preciso muito mais do que isso.
mais que contar piadinhas e dublêção. Ai, dublê? Sim. Dublê o quê? Dupleção! Dupleção, queridinha! Dupleção! Duplo sentido. Sim. Ai, Madame, olha, Madame, por favor, Madame, me ensina alguma coisa. Eu quero ser que nem a senhora. Eu quero ficar famosa. Famosa? Minha filha, Minha filha. não é fácil, não. Não. Vai ter que suar muito. Tá bom. Muito. Bom, nós vamos começar pela caminhada. Caminhada. Ai, eu caminho, eu venho todo dia, venho. Todo mundo fala, é bom fazer caminhada. Eu não acho Minha bom fazer querida. Querida! Eu estou falando do seu andar. Andar. Isso. Mas um pouco para eu ver. Isso é fácil, isso é fácil. Fácil, é fácil, né? Que horror! Que horror! Mon Dieu! Bom dia! Nada! Ai, Madame, pelo amor de Deus, Madame, olha, me ensina mais coisa. Eu faço o que a senhora quiser, mas o que a senhora quiser mesmo. Pra eu ser vedete. Cabião! Cabião. A primeira coisa a se aprender, então, É. é andar com elegância. Elegância. Tá. Zuzu, mostra ela. Ai, eu? Sim, meu bem, você, meu querido. Ai, Luiz, Madame, com certeza. Ai, Suzy é uma gracinha. Olha a elegância, os passos, o meio giro, os ombros, os braços, o queixo, o olhar. Tudo demonstra qualidade, meu amor. Qualidade, meu amor. Você precisa ter um belo corte. Um belo corte. Sim, vamos. Ande agora, que eu vou. Ó, eu já aprendi que é muito fácil. É muito fácil, olha só. Não! Uma vedete nunca para de pernas abertas! Essa não, perna aberta não. Ai, meu Deus do céu! Vamos, Sandy, vamos ver se você aprendeu alguma Vamos coisa. lá! 1, 2, 3, para! Anda! Me atrapalhei. 1, 2, 3, Para! anda! 4, 5, 6, Para! Perna aberta não pode ficar, perna fechada não dá pra andar. Vou tentar num acordo. Então vamos pelo ponto máximo. Máximo. Sim. Vamos à prova da capa? A prova da capa. Sim. Zuzu, coloque nela essa capa que eu usei na peça de teatro. Tem bububu no bobobó. A capa? Sim, a capa. A minha É a capa? sua capa. Colocar nela? Tem mais alguém Ah, aqui? mas de jeito nenhum eu vou colocar a capa nela, não mesmo. Não vou. Zuzu, eu estou mandando. Ui, Madame. Vamos. Zuzu, para de xerique. É mesmo. Ui, Vou Madame. dar certo. Oi, menina. Vamos. Vem cá, menina, vem. Ai, menina. Ai, não tenho paciência não, vem cá. Vem cá, vem cá. Ai, me ajuda, Nossa Senhora das Vedetes. Ai, vem cá, Gente, menina. eu não tenho tempo. Vem cá. Inteiro, vamos. Ai, para, fica quietinha. Quietinha, calada. Você quer aprender a ser vedete ou não, hein? Fica aqui, vem cá. Toma, pronto. Para com isso, que horror. Agora. Escorrega também. Pode falar. Ai, que Vamos, ande com a capa. Mas olha a elegância. É. E quando chegar no meio do palco, abra a capa. se sentindo linda e gostosa. Terá que provocar suspiro. E fecha as pernas. Uma vedete nunca para de pernas abertas.
composta por uma mulher. Chiquinha Gonzaga, a empoderada no seu tempo. Foi compositora, maestra e pianista. A mulher mais empoderada de sua época. Desafiou todas as regras. Toda a sua vida foi marcada de grandes desafios. Faziam coisas que eram permitidas só aos homens. A primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Coisa de homem. Foi a primeira mulher a compor um chorinho. Coisa de homem. E compunha para teatro de revista. Coisa de homem. Frequentavam rodas de lundu e umbigadas. Coisa de gente baixa. Suas composições atravessaram o tempo. Suas músicas vivem até hoje nos corações e ouvidos brasileiros. É verdade, eu preciso me refrescar para ter a pele suave e acetinada. Pingo virou luxo. Ai, eu nem dormi de noite. Essa noite por falta d'água. A minha pele tá toda marcada. São Paulo, cidade que nos seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Ih, Dona Rosa, queimou o fuzil. Fusível! Fusível! Ô, gente chata. E é de segunda a domingo, na torneira, nenhum pingo. Se nós, mulheres, entrássemos para o poder, falta d'água, nunca mais nós íamos ter. Nós, mulheres empoderadas, temos que ter uma nova profissão. Encanadora! Nunca mais teríamos canos entupidos na cidade de São Paulo. No Japão, eles empregam mulheres nas plantações. Aqui os legumes crescem mais quando são manipulados pelas mulheres. E na medicina, as médicas já estão fazendo levantar coisas que pareciam mortas. Um dia um político me disse que uma mulher bem administrada vale muito mais que um todo ministério. Se lá em Brasília nos escutassem falando, tenho certeza, este país teria jeito. Jura?
baixo. Mas um dia, nós, mulheres, vamos tirar as calças dos homens. Você não sabe como é bom viver numa casinha branca de sapé, com uma mulher pra fazer carinho, uma galinha, 2 ou 3 pintinhos. De manhã você deu olho pra cozinha pra ver se a sogra foi pra carrocinha. Meu Deus do céu, ela não foi não. E ainda trouxe um tarde Sebastião. Ai, vida marvada, não adianta fazer nada. Pro que se esforçar, se a sogra pensa em me matar. Como é triste a velhice, viu? Dá os quartos, as cozinhas, os banheiros, a sala, dói tudo. Dói a sala e tudo mais. Mas peraí. Nós mal acabamos de chegar nessa tarde de cidade grande e já estamos ouvindo essas bobagens, senhor. Mas não tem homem aqui? Tem. Não tem homem aqui para protestar? Se não tem, eu protesto. É isso aí, Simplício. Eu também protesto. Que negócio é esse de ficar falando mal de nós homens por detrás, hein? Fala pela frente, uai. E tudo muito claro, viu? Porque só assim nós vamos poder lavar a roupa suja do jeito certo. Ih, o caipira escutou. Olha, a dona aí pode falar o que quiser, mas quando pisa no meu sexo, aí dói. Dói, bagunça. Dói, pra mim também dói, viu, Simplício? E por causa disso eu quero uma compensação. Eu não quis ofender ninguém. Olha, as mulheres podem ser tudo isso que a dona falou, mas nós homens temos uma coisa que as mulheres nunca vão ter. É dureza. Dureza no caráter. Eu gostaria de saber o que vocês homens pensam das mulheres. Ai, nós homens pensamos que as mulheres é igual aos automóveis. Automóvel? É. Não entendi. Eu explico. Olha, tem mulher que é que nem aqueles automóveis de 1930, que estão tudo pintadinho de novo, tudo brilhante por fora, tudo reluzente nos metais, mas o motor tá tão usado, mas tão usado, que quem tentar passar por uma segunda, vaza a óleo do motor para tudo quanto é lado. Tem nome, que é igual carro de corrida. A primeira é arrancada, a segunda um pouco esticada, a terceira vai um pouco mais longe, mas é só na quarta que o carro embala mesmo. Oi, minha moça Simplícia, a moça é rápida, hein? Já que vocês nos comparam com um automóvel, me digam, que tipo de automóvel vocês acham que somos? Olha, nós achamos que vocês são carro de luxo, tem motor novo, de pouco uso. Como tem pouco uso, dá para pôr até 3 marchas seguidas sem forçar nada. Não é, seu Mengardo? Oh, sim, é. Olha, para resumir, eu diria que vocês são um carro bom, que dá pra gente pegar e fazer uma viagem longa e tranquila. Olha, por acaso as donas não estão querendo ir com nós lá para Brasília? Nós estamos indo visitar o presidente. Nesse ritmo, eu duvido que vocês alcancem a nossa velocidade. As donas foram embora e largaram nós com o macaco na mão. Ó, abraço.
Nós não podemos mais falar essas coisas aqui dentro, não é? É porque vai chegar esse pessoal aí, politicamente correto, e tacar uma multa em nós. Olha, falaram até que pode prender a gente. E o que eu tenho cu com as calças? De manhã cedo eu olho para Rocinha pra ver se às vezes nasceu qualquer coisinha. Mas qual que não nasceu nada não. Plantando nasce, mas num pranto não. Ai, vida marvada. Vai a minha passeia, toda tem você vestir. As melhores marinheiras, as terras dos altivos. Tem um teto quebrado e um quadril ambulante. Mas que está apaixonado qualquer tipo elegante. E Barbosa vai ganhar as mudanças, a conquistar. Ela é bonitinha, como ninguém é, como a artilharia na ponta do pé. Um belo pano na costa e a chuva enroscada. Qual o moço que não gosta de uma camisa bordada? A baiana de certeza, E agora, as rápidas de Milton Amaral. Você sabia que eu não tive relações sexuais com meu marido antes do casamento? E você? Qual é o nome do seu marido? Ô, compadre, o que é? Sabe quem foi Pedro lá dos Cablados? Ué, não sei. E Cristóvão Colombo? Também não sei. Você tá vendo que dá não ir pra escola? E você, compadre, sabe quem é o Zé do Pipo? Zé do Pipo? É, o Zé do Pipo. Ah, Zé do Pipo eu sei não. Quando você tá na escola, é o cara que come tua mulher. Amiga, eu nem te conto. A Mara contou todas as suas infidelidades ao marido. Coragem. Coragem? Coragem nada. O surpreendente é a memória dela. Amiga, não aguento mais a minha vida de casada. Todas as noites o meu marido fica em pé junto à janela. Ele é sonâmbulo. Fica esperando eu chegar. Tá vendo aquele homem de camisa esporte? É o meu marido. E o que está conversando com ele é meu amante. Coincidência? Comigo acontece a mesma coisa, só que ao contrário. Me casei 3 vezes e ainda sou virgem. Como pode uma coisa dessa? Pois é, querida. O primeiro era político, só prometia. O segundo, funcionário público, não fazia nada. E o atual é professor de línguas. Uma noite de festa, alegria e estreia. Foi assim definida a revista musical Juju Balangandã no Teatro Municipal em 1939. O grande finale na voz de Mário Reis e Maria Clara de Araújo foi a marchinha de Lamartine Babo, Juju Balangandã. Depois, o som do amor.
parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza, que si en torno a los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal.
me abraçou. E o meu arroz doce abafou. Viva o arroz doce da tia Ciata! Viva! Viva o arroz doce da tia Ciata! Viva! Tia Ciata, vai ter roda de samba hoje? Mas, menina, quero todo mundo hoje aqui no quintal da tia Ciata. Estou viva, não estou? E o samba também? E o feijão preto, tia Ciata? Ah, gente, se o feijão faltar, o samba não pode, ó. Se tiver roda de samba, muita gente aqui vai acordar vendo o sol nascer quadrado. Ah, meu padrinho, sim. Seu guarda, Que é? o samba é do bem, seu Se é sambista, é malandro. E se é malandro, vai pro xadrez! Vai todo mundo pro xadrez! Andrés, seu guarda, o nosso presidente gosta do samba. E olhe que Getulinho vai liberar e o Brasil todo, ó, vai ligue para o presidente, ligue pro Getúlio Vargas. Ligar pro presidente? Sobre o samba. Ora, Vai ligar pro presidente? sim, seu guarda, sim. Ligue e pergunte sobre o samba. É? Como que eu vou ligar pro presidente? Olha, seu guarda, pelo telefone. Pelo telefone? O chefe da folia, pelo telefone, mandou me avisar que com alegria não se questiona, mas se brincar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 eis o canto ideal triunfal. Ai, 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 viva o nosso carnaval sem rival. Ai, 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 eis o canto ideal triunfal. Ai, 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 viva o nosso carnaval sem rival. Mamãe, não quero. Mamãe, não quero mamar. Eu já tô grande. Fazendo minha parte, eu posso ajudar. O Brasil é grande como um coração. Vamos torcer pelo bem dessa nação. Todos de mãos dadas temos que acreditar que o Brasil é nosso e no futuro vai brilhar. Mamãe, eu não quero. Mamãe, não quero. Mamãe, não quero mamar. Eu já tô grande. Fazendo minha parte, eu posso ajudar. O Brasil é grande como um coração. Vamos torcer pelo bem dessa nação. Todos de mãos dadas temos que acreditar que o Brasil é nosso e no futuro vai brilhar. Tatu! Chamou a patroa!
senhorio delas numa sociedade machista e patriarcal. A liberdade que elas conquistaram nos deixaram de legado. Hoje podemos estar aqui neste palco, transformando a nós e as plateias que virão nos assistir. Vedetes foram mulheres maravilhosas que marcaram uma época trazendo para dentro da gente o teatro de revista, fazendo com que eu sonhasse um dia em ser vedete. Vedetes foram mulheres empoderadas no seu tempo. Elas lutaram contra uma sociedade machista, hipócrita, patriarcal e venceram. Elas eram lindas, exuberantes e talentosíssimas e faziam o maior sucesso nos palcos que se apresentavam e tinham os homens caídos a seus pés. Elas também abriram caminho para muitas atrizes do rádio e da televisão. Hoje aqui prestamos uma pequena homenagem a essas grandes mulheres. Viva a Luz del Fuego! Vedete era um assunto proibido para nós mulheres, mas elas foram para o palco. Elas dançaram, cantaram, rebolaram e encantaram o Brasil. Hoje, com muito orgulho, estamos aqui para homenagear todas elas neste espetáculo. Ser vedete era tudo que eu queria na infância e na adolescência. Que elas tinham liberdade para serem bonitas, liberdade para serem lindas, para serem elas mesmas. Mas naquela época, a gente não podia nem sonhar com isso. Mas eu sonhava, escondido, que um dia eu ia ousar quebrar os meus limites e também seria como elas. Seria uma vedete, livre e viva Mara Rúbia. Vedetes recordam-me mulheres bonitas, luzes, brilho, alegria. E principalmente as noitadas, quando em grupo de rapazes saíamos para ir aos teatros de revistas vê-las ao vivo, onde cantavam, dançavam e interpretavam textos cheios de malícia e sedução que enchiam a nossa imaginação de fantasias e desejos. Acho que nunca vou esquecer-me do olhar, do sorriso e dos gestos provocantes de algumas que conheci. Virginia Lannes, Marli Marley, Salomé e outras que coloriram o nosso teatro de revistas. Descendo sempre. Há 50 anos eu estou descendo, dia a dia, degrau a degrau. Essa escada que não acaba nunca. Um pintor morre, mas seus quadros ficam. Mas as suas melodias não se esquecem. Os séculos passam e as cidades continuam. Só eu continuo.
20 anos. Depois, muitas vidas se passaram. Ah, eu fui a dama das camélias. Matei por amor e dei de beber a Jesus Cristo como a samaritana. Sim, eu fui muitas heroínas, mulheres fora. Hoje, quando saio na rua, me chamam de espantalho. Sim, eu sou a sombra de uma época em que o homem acreditava no amor. Eu nasci numa época em que a felicidade e a paz cantavam nos lábios de uma mulher. Vocês querem que eu morra na escuridão, nesse silêncio. Vocês querem que ninguém mais lembre de mim, não é? Mas não! 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 Vocês querem a verdade? Tudo isso é mentira! Porque eu sou uma atriz. E uma atriz tenha 20 ou 70 anos, carrega aceso no coração a alegria da eterna mocidade. Sassaricando, a viúva, uma tinha
Thank you.